Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que está assistindo, que está escutando. Hoje a gente tem uma ilustríssima presença, que é da nossa colega minha e do Thiago de sala, a Silvia. E a gente vai falar um pouquinho sobre o livro dela, sobre a experiência dela aqui no curso de psicologia, porque também é uma estudante de psicologia, né? Sim. E a nossa garota propaganda mostra o livro melhor. Mostra o livro ali na outra câmera. Agora a gente está trabalhando com outros materiais aqui. A gente mudou de cenário, quem estiver vendo. E a gente vai ter que chamar o intro, né, minha filha? É mesmo, é intro. Chama a intro aí, roda. Rodou? Pronto. Beleza. Continue. Só os loucos sabem. Literalmente, só os loucos sabem. A gente fez, né, o nosso roteirinho. Ai, não, peraí, antes de tudo. Quem tá nervoso? Não, eu tô de boa. A gente sempre fica nervoso. Eu, pelo menos, fico sempre nervosa. As mãozinhas geladas, mas tá tudo certo. A gente fez algum roteirinho de perguntas para você, Sil. O bom é que a gente se sente confortável em querer conversar contigo, porque a gente, né, se conhece já. Mas a primeira pergunta que a gente pensou é: quem é a Silvia? Bom dia. A Silvia é um ser humano em construção. Ótima resposta. Que bonitinho. É sobre isso. Isso aí. Eu dei uma lida no livro, eu notei que as pessoas te chamavam de Silvinha. Desde pequena. Eu achei engraçado isso, porque você foi minha filha na dramaturgia lá na sala de aula. É verdade. E eu te chamei de Silvinha. Eu não sei se deu algum gatilho ali na hora. Não, mas Rolou algum gatilho? Não, eu lembrei, né? Mas desde pequena, né? Meu pai começou com isso. Então, os parentes até hoje, a maioria me chama de Silvinha. E na dramatização você também assumiu a personalidade de fazer tudo que as pessoas pedem, né? Que também bate com o seu relato do livro. Interessante. Boa parte da minha vida. Interessante isso, né? Boa parte. Então, Sil, vamos lá. Eu queria saber, primeiro, o curso de psicologia, porque assim, não deu tempo de eu ler tudo o livro não, amiga. Eu sou a pessoa que, livrinhos nem sempre. Mas no meio do seu livro vai ter essa questão de você ter entrado no curso de psicologia ou não? Não. Esse livro aqui, ele é uma autobiografia que ele foi escrito até 2021. Eu terminei ele em 2021. Entrei na faculdade de psicologia em 2022. Então ele já estava pronto em 2021. Olha, que legal. Aí depois que eu entrei. Eu notei que ela não citou o curso, mas ela citou o Tom, né, que ajudou na diagramação. Sim, isso. Os professores, né, porque foi a última coisa que eu fiz. Foi feito pós-produção. Né? Os agradecimentos, agradeci. E como que a Silvinha fez parte de tudo isso, né? É uma grande jornada. Sim. Foi uma grande jornada, né? Aqui nesse livro eu falo desde meu nascimento até 2021, né? E durante todo esse percurso, principalmente de 2019, foi quando começou, que eu percebi que eu precisava dar uma guinada na minha vida, né? Tive uma história muito parecida com a de muita gente, né? Mas quando é com a gente, a interpretação é nossa, né? A vivência é nossa e a dor é nossa também. Então, o processo de escrever esse livro veio por conta de uma necessidade de colocar para fora tudo aquilo que estava passando dentro de mim. Nesse momento que eu precisava fazer alguma coisa na minha vida, que continuar do jeito que eu estava não dava mais, né? Ou seja, desde criança até os meus 50 anos, eu fui uma pessoa muito perfeccionista, muito carente, necessitada da aprovação de todos e de tudo, né? Vivi uma vida muito fragmentada dentro de mim mesma,
onde os outros eram a minha consciência, não eu. Em alguns momentos desculpa, eu realmente sei que ali foi uma escolha minha, né? Mas foram pouquíssimos momentos. Então, tudo isso tem uma história por trás, tem uma vivência por trás. Muitas coisas aconteceram e chegou um momento que eu não me reconhecia mais, né? Aliás, eu não sabia quem eu era, né? Eu nem no espelho me olhava mais. Não me olhava mais, né? E um dia eu perguntei para mim, quem que sou eu? Eu ouvi alguém me perguntando e eu falei, eu não sei quem sou eu, né? E daí para frente começou o meu movimento para o que eu faço da minha vida, né? Inclusive, o momento de você iniciar a terapia foi quando nisso? Foi exatamente nesse momento? Não, demorou. Quando eu percebi que eu precisava mudar, foi logo que a minha filha caçula nasceu. Hoje ela está com 24. A segunda filha. Então. Dessa percepção até realmente eu fazer alguma coisa, levou mais de 10 anos. E que honra que é poder receber você aqui com a gente, né? Porque traz um pouco de quem é a Sílvia e a gente também se vê em muitas coisas, né? Total. O pouco que eu tive a oportunidade de ler o seu livro já abre vários nichos, né? Você fala sobre a rejeição. Sim. Você fala sobre, para mim foi um propósito, né? Tipo, toda essa vivência me lembrou até de uma frase que eu coloquei no meu Instagram que fala que só aquele que resistiu o processo terá direito à vista mais fantástica, né? Porque é um processo e você só vai ter essa. Eu coloquei essa frase, mas com um olhar dentro da psicologia, né? Porque às vezes a gente passa pelo processo e não consegue ter essa visão. Mas quando a gente chega lá, que é nesse autoconhecimento, de você fazer esses reajustes, né, que precisavam ser feitos, alinhar a sua fé, quem você é, a sua identidade, né, o seu autoconhecimento, isso é uma riqueza, com certeza. Como eu disse, é uma jornada, né? É uma Sim. grande jornada que eu precisei passar por ela. Com quantos anos que você teve a sua segunda filha? Eu tive minha segunda filha com 33 anos. Com 33, e aí foi aos 43, então, que você foi Cheguei no ápice. no ápice de que ou eu faço alguma coisa ou eu vou morrer. O túmulo estava na minha frente. Eu sabia disso. Porque eu já estava com várias enfermidades físicas mesmo, né? Que gritavam. Porque uma coisa que eu aprendi é que se você não cuida, se a gente não cuidar da gente, não olhar pra gente, uma hora o corpo vai gritar. Sim. Em doenças. E eu já estava com algumas, assim, bem sérias. Nessa, bem sérias. Nessa fase, mas antes já tinha tido outras coisas. Eu sei que para você, às vezes pode ser... É que tá no livro, é bom e não é bom dar spoilers do livro, né? Mas é a sua vida. E já que você veio aqui, eu acredito que você... como que eu posso dizer? Teve uma parte do livro, eu tenho que falar isso, que eu estava lendo, que foi antes da parte sobre submissão. Na página 54, você colocou, logo depois de um trechinho, você colocou: reconhecer minhas deficiências foi duro. Uhum. Eu queria que você falasse mais dessa vulnerabilidade em si. Eu sei que teve situações na sua vida que foram, como que eu posso dizer, bem profundas, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho desses momentos em si. Tem um trecho do livro que eu não sei se está por aí, né? Eu li ele já todo, mas não sei. Você viveu ele, né? Em colocar, que eu falo que quando você chega no fundo do poço, não tem mais para onde ir, entendeu? Ou você fica lá, ou você dá um jeito de subir e viver novamente, né? Esse processo, ele não é um processo do dia para a noite. Ele é doloroso, ele é trabalhoso,
Eu entendi que ele é trabalhoso fazendo esse processo, ele é trabalhoso. E ele precisa de ter muita coragem. Porque a hora que você começa a se acessar, você não acessa só as suas enfermidades, mas você começa a acessar aquilo que é feio em você. As sombras, né? Entendeu? E como é que você olha para aquilo que é feio? Porque apesar de ter sofrido tudo o que eu sofri, eu também não era perfeito. Eu também tinha responsabilidade no processo. Se eu deixei que fizessem comigo o que fizeram, eu já falei, né? Eu deixei. Entendeu? Eu sempre deixei. Então, aconteceram coisas difíceis, aconteceram coisas ruins, mas eu precisei entender que aconteceram porque eu deixei. Deixei porque eu não sabia? Sim, não sabia. Entendeu? Mas foi uma parte de mim que estava aberta para que qualquer um entrasse e fizesse o que quisesse. Né? E nesse processo eu sei que também, assim como eu fui machucada, eu também machuquei. Então, essa parte aqui é dura de você olhar, entendeu? Para você. E nessa parte eu precisei olhar para mim e me acolher. O acolhimento eu aprendi na terapia. Porque no momento que eu realmente cheguei num ponto que eu falei, não dá mais, eu até exemplifico no livro, né, como se tivesse uma mesa bem grande, e em cima dessa mesa tivesse material de limpeza, roupa, comida, sapato, tudo junto. Uma bagunça. Né? Aí eu olhei para aquilo lá e falei, meu Deus, como é que eu organizo isso? Eu já estava vendo tudo, entendeu? As coisas estavam bem claras para mim, mas eu não sabia como organizar aquilo tudo. Né? Foi onde eu procurei terapia, né? E levou 1 ano para eu conseguir abrir as minhas caixinhas, olhar para elas, conversar sobre isso, voltar elas cada uma para o seu lugar. Como eu falo, né? Quando eu era criança, eu não sabia o que estava acontecendo. Sim. Certo? Então, aqueles que estavam ao meu lado também não sabiam me ensinar. Foi uma das caixinhas. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando eu fiquei adolescente, aconteceram algumas coisas muito complicadas, né? Eu precisei me perdoar quem fez isso comigo. Complicadas no sentido... Foi quando você saiu de casa? Não. Na minha adolescência, eu morei bastante tempo com a minha avó, né? Meus 2 anos, até os 16, eu vivia mais com a minha avó do que... E, assim, complicada por quê? Porque a adolescência é um início complicado, né? Você não é adulto, você não é criança. Ninguém sabe te explicar. Quem estava à minha volta não sabia explicar. Eu queria ficar com meus pais, né? Mas aí eu tinha que ficar com a minha avó. Né? Eu tinha muito conflito com meus irmãos. Então, isso daí vai complicando muito, né? Meu pai viajava muito, eles mudavam muito de cidade, eu queria ir junto, não podia ir. Então, isso tudo dentro de mim foi ficando muito grande, muito grande. Hoje, olhando para trás, de lá, eu percebo que eu já entrei num processo de depressão. Né? Porque eu me machucava, eu não me cortava, mas eu me ralava nos muros. Entendeu? Eu fazia isso. Até quando... nesse período, eu morava em Pereira Barreto. Né? E com 16 anos, eu mudei para Rio Preto. E foi muito bom. Na época eu não queria vir, não, mas eu amei essa cidade. Acho que em pouco tempo o mapa da cidade estava na minha cabeça, assim, eu andava por todos os lugares, né? Olha só. Foi aqui em Rio Preto que você conheceu seu marido? Foi aqui em Rio Preto. Eu cheguei aqui aos 16, conheci ele com 18, nos casamos e eu tinha 20. Olha só. Rio Preto também me acolheu também. Não sei se vocês duas também vocês já são daqui. Eu já sou daqui. Naturais daqui. Sou. Eu sou de Fernandópolis também. Eu vim do interior. Subi um pouquinho, né? Continuo no interior. É uma cidade que cativa, né? Assim, apesar do calor, mas eu também já estava no calor lá em Fernandópolis, então não faz muita diferença. A diferença é que tem menos árvore aqui, né? Isso é verdade. Mas enfim... Verdade, é uma cidade... E agora, por exemplo, faz 40 anos, né, que eu estou aqui. 40 então era bem diferente. Nossa, era bem diferente. Bem diferente. Esse lado aqui da faculdade, inclusive, era mato. Era mato. Tem alguns lugares que era mato. E como
é transformador, né? Poder ouvir isso de você e você poder usar isso como um propósito maior. É uma missão, né? De você trazer o que você vivenciou e o quanto isso pode salvar outras pessoas ou trazer um olhar de percepção, às vezes de remodelação, de vida, ressignificar, né? Porque a percepção ajuda a gente a nortear isso, né? Sim. Um exemplo, você falou sobre o machucado, ele machuca, o rejeitado, ele rejeita. Sim, exatamente. Só que quando você recebe o acolhimento, você dá acolhimento. Quando você ama, você pode receber esse amor também, sabe? Então, isso é muito legal. Essa questão de missão, eu ainda estou meditando um pouco nela. Mas o objetivo desse livro principal é que quem lê se reconheça, entenda e perceba que, se estiver vivendo uma história na qual ela não se sente parte, tem como ressignificar. E o mais, assim, talvez misterioso é que dá para você se ressignificar vivendo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. E às vezes até no mesmo ambiente. Que bom. Entendeu? Porque aquele ambiente, da mesma forma como ele te machucou, mas ele também te ensinou. Aquilo que é bom, você pode repassar. Aquilo que é bom, como você não fazer mais. Nem com você, nem com ninguém. Isso tem me ajudado muito, né? Porque aquilo que não foi bom para mim, eu aprendi que eu não vou passar. Porque se o que não me ajudou, não vai ajudar outro. Né? Tipo, um exemplo muito que às vezes as pessoas falam, às vezes chegam, Silvia, mas por que você não dá um esporro e conserta? Eu falei assim, porque sempre deram esporro em mim e isso só amedrontou, isso não mudou, isso não transformou. Então não vai ser assim. Se a pessoa, por si, com explicação, com uma conversa, ela não entender que ela precisa mudar, a mudança não vai acontecer. Como o Marcos fala, baseado em quê? Baseado Você vai fazer isso baseado em quê? Né? E a mudança ela só vem quando a pessoa consegue olhar para si. Não adianta. Entendeu? Por mais que alguém te fale que você tem que fazer assim ou assado, a hora que se você não pegar para si, começar a olhar para si mesmo e falar, e aí, o que nós vamos fazer com isso? Quando eu falo, e aí, o que nós vamos fazer com isso? Aqui é se olhando no espelho mesmo. Às vezes eu me olho muito no espelho e falo, e aí, o que a gente vai fazer com essa história agora? Eu também. Como é que nós vamos processar? Como é que a gente vai digerir isso e ressignificar? Porque mesmo aquilo que ainda acontece, porque a terapia ela é um processo que vai acontecendo. Né? Mesmo que eu esteja de alta, a minha terapeuta me deu alta depois de 1 ano, ela falou, você está bem, você consegue andar sozinha, entendeu? É um processo que acontece várias vezes. Você não fica assim, pum, então beleza. Pronto, agora eu sou autossuficiente pro resto da minha vida. Não, por exemplo, eu tive achei que eu estava ótima, entendeu? Por exemplo, como eu falei, existia um ambiente que me adoeceu, né? E existiam pessoas nesse ambiente que conviveram junto comigo. Em junho, eu perdi 4 dessas pessoas. Nossa. Que fizeram parte da minha história. Se bem ou mal, fizeram parte da minha história. Em junho? Em junho. Desse ano? Desse ano. Começou dia 6, se não me engano, e faleceu no dia 6 e veio até dia 28. Nossa. 4 pessoas. E eu, né? E por considerar as pessoas que estavam vivas, que eu considerava, eu fui, né? Tudo, fiquei. Só que aí depois, em julho, eu caí no chão de novo. Entendeu? Porque muitas coisas aconteceram. Eu tive contato com muitas pessoas que, sem perceber, acionou dentro de mim gatilhos muito ruins. E aí, filha, o que tem que fazer? Chamei minha terapeuta, porque ela conhece a minha história, a gente está ligada. Falei, não estou bem. Ela falou, eu estava esperando. Porque ela sabia do processo, eu estava me comunicando com ela, né? Estava esperando que uma hora isso fosse acontecer. E aí, então, estou comentando isso por quê? Porque a gente acha que às vezes a gente está bem, mas não. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui 30 minutos.
Você pode, de repente, ali na esquina virar, acontecer uma situação que dispara um gatilho em você e fala, uau, eu não sabia que isso aqui ainda estava aqui dentro e que isso aqui ainda precisa ser olhado. Mas o mais importante de tudo isso é que, quando eu me permiti mergulhar em mim, entendeu? Eu descobri que é muito bom. E eu não consigo mais passar por nenhuma situação sem conversar sobre ela. Então, eu usei já, eu acho que vocês já ouviram eu falar, quando eu não estou funcionando bem, eu paro e converso comigo. Falo, por quê? Porque você não está funcionando bem? O que está acontecendo? Por que isso? Você tem que conversar com alguém, você tem que conversar com você, né? Porque enquanto eu não resolver aquilo e não voltar a funcionar bem, eu não fico em paz. Porque eu quero funcionar bem. Apesar das minhas comorbidades que ainda existem, físicas e tudo mais, eu quero estar funcionando bem. Né? E isso é mais importante. Eu descobri um caminho do qual eu não quero sair mais dele, de jeito nenhum. E você está com quantos anos agora, Sil? 57. 57. Acabei de fazer. Então vai ser um processo... Você teve esse olhar para a sua vida aos 43. 40... Começou... com 45 eu falei... Chega. Eu estou fazendo essa reflexão na questão de idade, porque eu sei que existem pessoas mais velhas que às vezes acham que, já estou mais velho, não consigo, né, vou tentar mudar, o cachorro velho não faz truque novo, essas coisas. Então eu acho importante fazer, mais ou menos entender essas marcações de tempo da sua vida, mais para isso. E a gente também tem bastante pessoas que fazem curso de psicologia que são bem mais velhas. Sim. E é maravilhoso. Hoje em dia eu vi uma notícia sobre isso, do quanto que é bom você, na terceira idade, fazer um curso livre, uma pós-graduação, que seja outra faculdade. E que bom que você veio para o curso. Esse é o primeiro curso de graduação? Sim, a primeira graduação. Eu não terminei o ensino médio. Eu parei com 18 anos. Né? Por uma situação, eu tinha que trabalhar, estudar, não conseguia conciliar. Aí eu parei, né? E logo depois eu acabei me casando. Como eu tinha muita dificuldade com medicamento, eu me engravidei rapidamente, né? Logo que a minha filha nasceu, meu marido falou se eu quisesse voltar a estudar. E por conta da minha história, eu falei não. Né? Porque eu não fui criada pelos meus pais. Você foi criada pelos seus avós? Pela minha avó. Né? Aí eu falei, a minha filha eu vou cuidar. E a questão de estudo não era uma coisa muito forte na casa? Não, nunca foi. Nunca foi estimulado. Nunca, não, assim, da minha família, do lado da minha família, né? Nunca foi estimulado, né? Meu marido várias vezes falou, porque eu não conseguia deixar o cuidar das minhas filhas na mão de outra pessoa. Isso é uma coisa que sempre bateu muito forte em mim, entendeu? Quando minha filha mais velha tinha 3 anos, alguém falou assim para mim, por que você não dá sua filha para tua mãe cuidar, criar? E aí você vai estudar. Eu falei, para acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo? Temos uma mamãe. Não. Eu vou cuidar. Não, eu não sabia nada do futuro que ia acontecer, mas eu tinha isso dentro de mim. Bem ou mal, vai estar comigo. Eu vou estar perto delas. Né? Errei muito. Entendeu? Errei bastante. Principalmente porque eu era uma pessoa doente por dentro. Então eu errei com elas. Né? Mas em todos os momentos da vida delas, eu estava do lado delas. E que lindo, porque aqui você fala, né? Agradeço às minhas filhas, pois com elas aprendi que não preciso ser a Mulher Maravilha, mas posso ser vulnerável. Isso aqui me pegou assim, tá? E eu tô muito curiosa. Demais. Mas ao mesmo tempo eu sinto que é bem sensível o assunto, porque eu acredito que você deve ter se aberto no livro, mas eu queria saber se você quiser falar, não precisa. Qual foi esses momentos cruciais da sua vida que fez você entrar ou num ciclo bom ou num ciclo não tão bom? Na realidade, eu vim num crescimento de ciclos ruins. Entendeu? O que aconteceu de bom comigo foi o meu casamento, né? Suas filhas. A minha experiência com Deus primeiro de tudo. Isso daí me levou a não tirar minha vida. Né?
Então, essa experiência que eu tive, ela é muito minha, ela é muito particular, minha, entendeu? Algo que eu tenho que ninguém tira de mim. Não está ligado a nada, a ninguém, nenhuma religião, é uma experiência que eu tive, né? E isso me trouxe um novo jeito de viver, de uma certa forma. E depois meu casamento, o nascimento das minhas filhas, mas foram pontos assim, pontuais, foram coisas acontecendo. Mas o processo em ti foi um processo, porque mesmo com essa experiência, eu não estava tratando de mim. Eu não tratava de mim. Eu fui vivendo. Então, eu saía de uma carência e entrava na outra. Não com meu marido, porque esse foi o único amor saudável que eu tive nesses anos todos. Você teve outros amores ou não? Só... Tive sim. E todos eles foram tóxicos. Entendeu? Até os mesmo depois de me casar, as minhas amizades foram tóxicas. Então, aí eu saía de uma carência, entrava na outra, e a coisa foi crescendo. E aí chegou num momento que eu me sentia assim, pensa você numa roupa bem apertada. Sabe aquela roupa apertada que você não consegue respirar? Nossa. Eu estava desse jeito. Eu tenho... Desculpa, pode ter. E aí foi quando eu falei, não dá para continuar vivendo assim mais. Né? Então, foi um crescimento... Uma coisa que me pegou muito quando eu estava grávida da minha filha de 6 meses, voltaram os pensamentos suicidas. Eu pensei em me jogar do prédio onde eu morava, no 6º andar. Entendeu? Mas aí eu voltei, foi assim, um insight, uma revelação, sim. Que naquele momento eu entendi, eu sempre busquei um lugar para ser só meu. E o único lugar que é meu é de mãe e esposa. Não posso destruir isso. E aí eu desisti. E não foi a primeira vez, né? Que você não foi a primeira vez. Foi, eu acho Mas ali foi a última. Foi a última, né? Foi a última que eu falei, não, eu não vou fazer isso. Não posso dar para eles um sofrimento assim. Né? E essa parte foi a parte de Deus, né? Que você já estava um pouco mais conectada ou não? Não, nesse momento, essa minha experiência com Deus foi 18 anos. Ah, foi 18. Eu tinha 18 anos. Com 33 anos, eu tinha perdido totalmente a minha conexão com Ele. Entrando nessas amizades, nesses relacionamentos, eu perdi novamente. Né? E com 45, mais ou menos, que fazem de 12 para 13 anos, foi quando eu, de novo, topei na esquina e eu falo que foi ele que falou, o que você está fazendo? Eu falei, não sei. O que você ia perguntar, Thiago? Eu tenho notado um padrão para tipos de personalidade, pessoas que são prestativas, que são preocupadas com o bem-estar dos outros, elas constantemente são abusadas, assim, principalmente psicologicamente, por pessoas que são aproveitadoras, né? Pessoas Usadas. Que querem só tirar, sugar, só. É um vampirismo, né? Sim. É um tipo de personalidade que procura a pessoa que é assim. Sim. E quando ela pega, ela não solta. E é uma coisa muito complicada. Pelo que eu entendi na sua história, o ponto de virada foi a sua relação com a religião, né? Isso te trouxe um ponto de virada, né? Para você virar a chavinha. Te trouxe também o seu marido, né? Que é o... Sim, foi a primeira virada, porque eu estava indo... As minhas amizades naquela época era só... Rolo. Só rolo. Tanto que das amizades daquela época, tem um vivo só, hoje. Só tem um, todos morreram. Né? Droga, bebida... Estilo de vida muito todos arriscado. E aí, ali foi assim, como alguém me tirou do... E o que me sustentou mesmo durante todo esse tempo, né, foi essa retaguarda do meu marido. Porque ele via todas essas situações e ele não conseguia me ajudar. Por isso que eu lembro que a gente estava comentando. Se a pessoa não consegue olhar para si, ela não vai. Ele tentou me ajudar durante 20 anos. Eu não conseguia me ver. Até uma hora que eu falei, não. Que foi aos 45 anos que eu comecei a me resgatar. E ali voltou novamente essa conexão que eu tinha perdido aqui aos 20 com Deus. Né? Que não está ligada, vou deixar claro para vocês, não está ligada à religião. Sim. Tá? Nenhuma. Quando alguém me pergunta,
Que religião? Eu falei, eu sou cristã, mas não porque eu estou vinculada a uma denominação, uma instituição. Eu sou cristã porque o meu padrão é Cristo. Só isso. Uma das coisas que eu admiro na religião é a reunião. Porque você automaticamente você cria um grupo ali, você cria um vínculo e você tem uma família. Do nada, assim, você estava sem ninguém, você obtém uma família. E uma família que está dentro da mesma sintonia, que está dentro dos mesmos preceitos. Então, você tem um alicerce. Então, isso é muito importante dentro da religião. É uma coisa que eu admiro bastante. Eu acho que isso te ajudou bastante, né? Isso me ajudou, mas aquilo que eu te falei, aquilo que eu comentei com vocês, foi uma faca de dois gumes, na realidade. Posso ser sincera. Eu vivi 20 anos dentro de um local religioso, onde havia muitas pessoas doentes e que me adoeceram. Sim. Então, você pode viver com pessoas que se conectam, que pensam como você, legal, beleza, isso é muito bom. Mas também, se você não saber quem você é, esse ambiente pode te adoecer. Por quê? Porque realmente nós não somos perfeitos. E, infelizmente, hoje, eu digo isso com muita clareza do que eu vou te falar. Hoje, as religiões estão doentes. Infelizmente. Existem pessoas ali dentro que realmente está tudo jóia? Sim, mas estão. Infelizmente, isso acontece. Então, se as pessoas não procurarem... Porque a solução não está num local. A solução está dentro da pessoa. Então, as pessoas vão para esses lugares achando que aquele local vai resolver o seu problema. Não vai resolver o seu problema. Não resolveu o meu problema. Eu fui e não resolveu o meu problema. Enquanto eu não olhei para mim e resolvi cuidar de mim. E descobriu a sua identidade em Cristo também, né? Também. Porque eu falo assim, não adianta você entrar em um lugar onde vai abrir a sua ferida, vai mexer e não vai tratar. Entendeu? Às vezes quem está nessa posição de abrir a ferida não se conhece, né? E dentro de um dos mandamentos mais importantes é amar o seu próximo como a ti mesmo. Às vezes eu não tenho amor por mim. Eu quero falar que eu amo o próximo, mas o que é o amor de fato em Cristo? O que faz desse amor? Sabe? Então fica uma coisa assim. Não é assim, é assim. A gente ia chamar os pastores, mas não precisa depois dessa. Porque, na realidade, as pessoas confundem muito, sabe? As pessoas confundem muito isso. Sim. Isso daqui não é uma frase religiosa. Isso é um padrão de vida para qualquer pessoa. Não precisa ter debaixo de vários mandamentos. Olha para o teu próximo, olha para a pessoa que está do teu lado. Enxerga ela, respeita ela. Não é só ver. Enxergar ela, respeita ela. É isso. Eu precisei primeiro me enxergar para conseguir enxergar os outros, né? E foi aí que eu entendi. É isso só. Não precisa fazer mais nada. É algo humanamente assim, tranquilo de se fazer. Aí junta que as pessoas têm muita complicação para fazer. Junta com a psicologia é um combo extraordinário. A gente fica triste por causa do tanto de tempo que o pouco de tempo que a gente tem. A gente quer continuar esse bate-papo pra gente, assim, se possível, trazer mais vezes você aqui, Sil. Eu vou fazer uma última pergunta, só por brincadeira, pelo nosso do só rolo, que é o que a gente gosta, só trazer as coisas enroladas aqui. Né? Aí eu fiz a pergunta no início de quem que é a Silvia e agora eu quero saber quem é você. É a mesma pessoa, em construção. Isso aí. Que está se construindo já fazem 12 anos. E eu acho que ela vai continuar se construindo até o último dia. É isso aí. Porque é isso sempre que eu tem tempo para construir. Edificar, nunca me fechar. Isso aí. Muito obrigada, adorei. De nada. Bateu, aí interrompe o nosso áudio. Aí, a gente adora essas coisas. Ai, meu Deus, eu não sei nem como encerrar. Alguém quer encerrar? Quer encerrar, Tiagão? Por favor, encerra. Eu achei que tinha encerrado. Não, então tá. Então é isso. Obrigada. Então, Silvia, eu falei isso pra você no dia do lançamento do livro. Eu não sei se eu comentei com você, eu achei que eu comentei. Às vezes eu acho que eu comento uma coisa e não comentei. Então, eu também faço isso. Então, eu falei mentalmente.
para escrever um livro, isso é um ato de extrema coragem. Assim, eu admiro bastante essa sua iniciativa. Não sei se a sua psicóloga te deu essa ideia, ou se foi algum... Não, foi minha. Foi sua mesmo? Eu só descobri que eu era corajosa depois que eu terminei o livro. Porque no livro você não fala só de si, né? Você fala também de quem fez parte da sua vida. Sim. Então, é um ato, assim, de muita coragem e eu te parabenizo por isso. Obrigada. Muito obrigada. De nada. E volte mais Eu que vezes. agradeço vocês. De todas as dúvidas da vida, a única certeza é o rolo. Vem com a gente nessa vibe de psicologia. É só se entregar. A cada episódio, uma reflexão. Abra sua mente. Não fique na contramão. Só rolou. Só